Good morning. Bom dia, boa tarde, boa noite. All across the globe, Ao redor do mundo, os nossos membros do comitê executivo, que privilégio pregar para vocês, para aqueles que estão assistindo online. to greet my brothers and E também quero dizer um grande abraço aos meus amigos que estão aqui no auditório. Bem diferente esse concílio anual, é um hybrid. Nós estamos aqui na audiência, representantes de várias divisões. Estamos agradecidos pela presença de vocês e outros que não puderam estar aqui com problemas de dificuldade de viajar por questão legal. 2021. Esse 2021, esse concílio anual está em evidência. Também é importante Conference session that te observar que, pela graça de Deus, é uma prática boa para junho 6 em diante, lá em Santo Luís, ter o nosso Assembleia Geral. E talvez, pode ser que alguns não poderão estar, mas pela graça de Deus, nós também estamos planejando ter conexão eletrônica. Temos que nos adaptar nesta situação de muitas mudanças num tempo como esse. we've had a wonderful beginning. Mas nós tivemos um começo maravilhoso e agora tivemos uma escola sabatina maravilhosa. Conference. E, logicamente, os momentos de liderança dos vídeos que assistimos foi maravilhoso. Vamos focar na missão durante o período de desafio que estamos vivendo. Need to say, Nós temos que dizer, me. dá-me a Bíblia. I invite you to turn to Eu quero que você vá para 2 Pedro, capítulo 1, that were just que os versos já foram lidos, e vamos ler. with verse E vamos começar com o verso 19 até o final do capítulo. E assim temos confirmada a palavra profeta, to heed que bens fazeis em atender como uma luz que brilha em lugar escuro, até que amanheça o dia e nasça a estrela da manhã em vossos corações. Sabendo disso, primeiro, que nenhuma profecia das Escrituras tem qualquer particular interpretação, pois a profecia nunca veio pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram movidos e foram movidos Holy Spirit. pelo Espírito Santo. Now, that wonderful passage Essa passagem maravilhosa ocupa o centro da mensagem de hoje. just read. O que nós acabamos de ler segue a leitura das Escrituras dos versículos anteriores no foco da Palavra de Deus. Que privilégio fazer parte do movimento do advento dos últimos dias de Deus, que se precipita em direção ao conflito iminente e à breve vinda de Jesus Cristo, conforme explicado em sua palavra. O ponto culminante do grande conflito entre Deus e Satanás está sobre nós e, portanto, o conflito iminente. Let me pose the question. Vou fazer uma pergunta. Ready. Está você pronto? Today I share with you Eu quero compartilhar com você hoje líderes espirituais, membros da igreja em todo o mundo, lengthy uma mensagem especial para os pastores. Essa mensagem vem de minhas fortes convicções espirituais e, humildemente, eu compartilho com você. In fact, our church members Na verdade, os membros de nossa igreja desejam ouvir mensagem sobre convicção, aclamação, afirmação das crenças bíblicas do nosso movimento adventista. Quando você prega, meu colega, eu exorto, quando você dá essa mensagem, to give eu encorajo você a dar had a beautiful dar um som especial à trombeta. O som do céu, na escola sabatina, the sound of heaven. dar um som do céu e suas mensagens finais da verdade bíblica. O diabo está ocupado trazendo todos os tipos de crenças, Review aberrantes crenças,
que revisaremos nessa mensagem. but we are to look Mas nós devemos olhar apenas para Cristo e sua santa palavra ao proclamarmos as 3 mensagens angélicas. be focusing again Nós vamos focar nas 3 mensagens angélicas. Isaiah chapter 8. Como Isaías diz no capítulo 8, 20, diz que a lei e o testemunho, se eles não falam de acordo com esta palavra, é porque não há luz ali. I want to urge you Eu quero animar a você a aceitar e seguir a verdade da palavra, de acordo com esta palavra, de acordo com a palavra de Deus, to his word. de acordo com a sua palavra. Viver de acordo com sua palavra é ainda mais significativo à medida que vivenciamos essa estranha e mortal pandemia Covid-19. As pessoas sabem que algo incomum está acontecendo e perguntam se o mundo está perto do fim. It is. Claro, é verdade. We're living in Nós vivemos em tempos de mudanças intensas the final move. e nos disseram que os movimentos finais serão rápidos. E não temos dúvidas, eu não tenho dúvida na minha mente de que nós estamos enfrentando o fim dos tempos. Opportunity to be part Que oportunidade de fazer parte do envolvimento total dos membros e dizer ao Senhor, sim, eu irei. be part of E proclaiming fazer parte da proclamação de suas 3 mensagens evangélicas com o poder do Espírito Santo. testimony. Olha, um tremendo testemunho que temos tido. E, por exemplo, a irmã Eni, lá do Brasil, o testemunho dessa senhora, ela oferecendo estudos bíblicos pelo telefone, e ela usando uma camiseta dizendo, eu vou, e ela disse de uma maneira muito forte, I will go, eu vou, but I already went. mas eu já fui, ela disse. Praise God. Oh, louvado seja o Senhor, In total. pessoas assim que estão envolvidas no Evangelho. Now, my fellow leaders, Meus amigos, companheiros, líderes e membros da igreja, mantenham seu foco na Bíblia. strange Não permita que vozes estranhas confundam o que acreditamos. 1 Timóteo 6, 3 a 5 diz, se alguém ensina ao contrário e não consente com palavras salutares, sim, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que está de acordo com a piedade, ele é orgulhoso, nada sabendo, mas é obcecado com disputas e discussões sobre palavras, envy, das quais vem inveja, contendem, evil suspicions, suspeitas mais, feelings of men disputas inúteis de homens de mentes corruptas e destituídos da verdade, que supõem que a piedade é um meio de ganho. draw yourselves. Afaste-se de tal coisa. Stay away from those Fique longe daqueles que estão proclamando crenças estranhas e aberrações da verdade da Bíblia. biblical foundations. Oh, temos fortes verdades fundamentais da Bíblia, dadas por nós, por Deus, desde o início do nosso movimento adventista, para ser entregue ao mundo. Como Jesus disse em Apocalipse 3, verso 11, diz assim, eis que cedo eu venho. Hold fast. Segure firme o que você tem, No one. para que ninguém possa tirar sua coroa. 2 Peter. Segundo Pedro 1,16 diz na leitura que lemos, nós não seguimos fábulas astuciosamente inventadas quando vos anunciamos o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 19 diz, temos a palavra profética confirmada. Verso 20, nenhuma profecia da Escritura tem qualquer interpretação particular. Verso 21, a profecia nunca veio da vontade do homem, mas homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Unfortunately, Infelizmente, meus companheiros líderes, eu conto com você. 5 of us in this E aqui nós temos cerca de 95 hoje aqui no auditório. from
2 years ago, E cerca de 2 anos atrás, quando tivemos outro concílio nesse mesmo local, socially nós hoje estamos diferentes, estamos sempre preocupados com a distância, done last year. mas está melhorando em comparação ao ano passado. Pela graça de Deus, We still nós continuamos, pela graça dele, estamos juntos outra vez. tell you that Mas deixa eu dizer uma coisa, essa pandemia miserable é terrível, nothing. mas não existe nada do que vamos ainda enfrentar no futuro. Mas Deus vai estar conosco, In our lead country. Deus vai continuar conosco. Unfortunately, my fellow Mas, infelizmente, existem pessoas, meus companheiros, we have que existem e não acreditam naquilo que nós acabamos de ler. Eles parecem usar a abordagem da or higher crítica histórica ou de alta crítica, private interpretation terrivelmente egocêntrica, com interpretação particular sobre o que a Bíblia diz. Por favor, entenda que os adventistas do sétimo dia acreditam na abordagem histórico-bíblica ou histórico-gramatical, permitindo que a Bíblia interprete a si mesma, linha sobre linha, preceito sobre preceito, verso sobre verso. Acreditamos historicist que a abordagem historicista da profecia, não das abordagens preteristas ou futuristas, o método hermenêutico, histórico, bíblico é o único método aceito pela Igreja Adventista do sétimo dia. Não permita que nenhum outro método de interpretação bíblica seja usado em suas igrejas, instituições ou atividade. Métodos diferentes dos métodos aprovados por Deus vão preceito sobre preceito, verso sobre verso. other than that, they will lead to Olha, se tiver outra coisa, levarão à ruína e confusão absoluta. E, logicamente, vai ser fácil aceitar a marca da besta, significando a mistura da verdade com o erro. word of prophecy. Nós temos uma palavra segura da profecia, indicada na versão King James Version. Firm Diz assim, temos a palavra profética confirmada. of the seventh day Os pilares teológicos do movimento adventista do sétimo dia é sólido, on God's ou são sólidos e fundamentados na palavra de Deus. A sua palavra é segura, é sólida como uma rocha. message. Nessa mensagem pastoral, Your heart nós queremos tocar o seu coração. Eu quero orar a Deus para que Deus possa me usar nessa mensagem pastoral, pela oportunidade de explorarmos junto algumas das aberrações teológicas destruidoras da fé, absolutely absolutamente conectadas com a Babilônia, confusão and from the devil. e também do diabo ele mesmo. We will then focus E nós então vamos nos concentrar naquilo que é a nossa missão principal, levantando Cristo, sua justiça, suas 3 mensagens angélicas e sua palavra e a sua breve volta. we should expect these aberrations Claro, nós devemos esperar essas aberrações, pois é o momento de, 100 nos eventos finais, nós lemos que estamos no tempo de tremer, o tempo em que tudo pode ser abalado, O Senhor não desculpará aqueles que conhecem a verdade, se eles não obedecerem os seus mandamentos por palavra e ação. Portanto, quais são algumas dessas aberrações que deturpam de forma tão grosseira a palavra de Deus? Eu quero compartilhar com vocês uma lista de 14 que certamente não são uma lista exaustiva. Número 1, a palavra de Deus não é aceita como autoridade. Alguns dizem, não se preocupe com as palavras nas Escrituras, apenas compreenda os princípios. Que ilusão, que desastre! Esse conceito é produzido pelo pai de todas as mentiras, o próprio Satanás. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para a doutrina, para a reprovação, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja completo,
perfeitamente equipado para toda boa obra. Revelation Em chapter Apocalipse 22, 18 e 19, lemos: For I testify Pois to everyone testifico who a todo hears aquele the que words ouve of as this palavras prophecy of da this book. profecia desse livro. Se alguém acrescentar a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar as coisas, palavras do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Now, clearly, Claramente, as palavras de Deus are absolutely essential. são absolutamente essenciais. Os adventistas do sétimo dia acreditam na Inspiration. So don't na inspiração. what I am Veja só, Deus inspirou, words are important. as palavras são importantes, mas Deus permitiu os profetas, os escritores usarem suas palavras. Try to change A inspiração não é verbal, direta, using your own private mas ele usou as suas palavras, permitiu usar as suas palavras. of an attempt. Ah, Question the reliability tem algumas pessoas que estão duvidando da confiabilidade dos 66 livros do cânone da Bíblia, apocryphal books sugerindo que precisamos olhar para livros apócrifos. my fellow leaders, Oh, meus colegas, scholars, and church professores, membros, this rejeitam esse tipo de sincrética abordagem que combina o pensamento cultural e social atual com a palavra de Deus. Essa abordagem não é a verdade de Deus testada ao longo dos séculos. Veja, a verdade de Deus está ancorada em suas revelações cuidadosas e temos uma palavra certa de profecia. we should read the O Bible. Espírito de profecia indica que devemos ler a Bíblia como ela é. Christ triumphant. Cristo Triunfante, o livro na página 226, diz: os homens mais eruditos nos dias de Cristo, filósofos, legisladores, sacerdotes, Could not em todo o seu orgulho e superioridade, não podiam interpretar o caráter de Deus. for a teacher A terra estava definhando para um mestre enviado por Deus. oracle specified Ele veio assim como os oráculos vivos especificaram que ele viria. Os sacerdotes, instrutores do povo, não puderam discernir que ele era seu Salvador. of his Não entenderam a maneira que ele veio. Olha, esse ponto é poderoso. unaccustomed Não acostumados a aceitar a palavra de Deus exactly as it exatamente como ela é lida, ou permitir que seja seu próprio intérprete, eles a lei à luz de suas máximas tradições. had they neglected Por tanto tempo haviam negligenciado estudar e contemplar a Bíblia, que suas páginas eram para eles um mistério. they turned with aversion Eles se voltaram com a versão da verdade de Deus para as tradições dos homens. my fellow leaders. Oh, meus companheiros líderes e membros, todos que estão assistindo, I want to urge you eu quero encorajar vocês para terem confiança completa na Bíblia, de acordo his word. com a sua palavra. Number two, Número 2. attempts to diminish the Tentativas de diminuir o espírito de profecia. Ellen White previu que haveria tentativas de destruir a obra de Deus por meio dela. testimonies to Em Testemunhos para Ministro, na página 51, ela declara: the result of o resultado de tal obra será a incredulidade nos testemunhos, e tanto quanto possível tornarão inútil a obra que há anos venhos been doing. e estamos fazendo. People do this by O povo fala isso ignorando o espírito de profecia, desafiando o espírito de profecia e até se contradizendo o espírito de profecia. in my opinion, Na minha opinião, o espírito de profecia foi dado por Deus através de Ellen White,
como instruções especiais para a Igreja de Deus dos últimos dias. E é verificado por Apocalipse 12, 17 e também Apocalipse 19, 10. O espírito de profecia é absolutamente confiável e deve ser acreditado e aceito em sua totalidade. Ellen White foi absolutamente uma profetisa de Deus e seu ministério, incluindo fortes mensagens da sala do trono de Deus sobre a profecia apocalíptica, e as instruções são para todos os tempos. Ao lermos o espírito de profecia, ficamos convencidos de sua exatidão, veracidade, relevância. Amigos, não se desculpem por usar ou promover o espírito de profecia e seus conselhos celestiais. É uma dádiva vinda do céu por parte de Deus à Igreja Adventista do Sétimo Dia e para o mundo. Eu acredito que Ellen White foi inspirada por Deus. O espírito de profecia está de acordo com sua palavra. No terceiro ponto, equívocos de justificação e santificação. A justiça de Cristo abrange seu poder justificador, santificador, e está no cerne das três mensagens angélicas. É por meio da justificação de Cristo que podemos ser justos aos olhos do Pai. Como foi falado na escola sabatina, é por meio da santificação. Veja só, Apocalipse 12, 17 diz que está aqui o plano da salvação. É através de Cristo e o meio da santificação de Cristo que podemos guardar os mandamentos de Cristo. Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12, parte das três mensagens indicam que Deus, o povo de Deus, no tempo do fim, e nós estamos no tempo agora, nós vamos guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Foi previsto. A justiça de Cristo, por meio da justificação e santificação, é de uma forma bonita, linda, delineada, em caminho a Cristo, nas páginas 62 e 63. Vou ler essa passagem. Nós não temos nossa própria justiça com a qual possamos atender às reivindicações da lei de Deus, mas Cristo abriu uma saída para nós. Ele viveu na terra em meio a provações e tentações que temos de enfrentar. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele morreu por nós. E agora se oferece para tirar nossos pecados e nos dar a sua justiça. Vocês podem ler no meio aí, mas vamos mais adiante. Mais do que isso, Cristo muda o coração, Ele habita em nosso coração pela fé. Você deve manter essa conexão com Cristo pela fé e uma entrega contínua de sua vontade a Ele. E enquanto você fizer isso, Ele vai trabalhar em você para que você possa ter o desejo de fazer de acordo com a sua vontade. Então, com Cristo trabalhando em você, você vai manifestar o mesmo Espírito e fará as mesmas boas obras, obras de justiça e obediência. Poderosa esse fim aí que Ellen White diz. Ela diz assim: não temos nada em nós do que nos orgulhar. Nossa base de esperança está na justiça de Cristo, imputada a nós. Justificação pela fé. E nessa obra operada pelo seu Espírito e através de nós, que é santificação. Vamos aceitar a justiça abrangente de Cristo de acordo com sua palavra. Número 4. Veja só, negação da urgência dos tempos. Neste tempo do fim, muitos não entendem a urgência necessária e eles não acreditam que não podem fazer nada sobre a volta de Cristo. Mas o Senhor disse, e nós podemos ver
o ponto. Peter 3, Segundo Pedro 3, 10 a 12, diz: day of the Lord mas o dia do Senhor come as a virá como um ladrão de noite. all these things will be dissolved. Portanto, visto que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas vocês devem ser em santa conduta e piedade, Hastening esperando, apressando the day of God. a vinda do dia de Deus? Pela graça de Deus, Member involvement. no envolvimento total dos membros, podemos apressar a vinda de Cristo. Pay attention. Não preste atenção a vozes estranhas que podem dizer que não podemos entender a profecia e nossos... Não é assim. I would tell you, Deixa eu dizer, predict when Jesus will come. nenhum deve prever quando Jesus virá. God has No entanto, na Bíblia, Deus forneceu muitos sinais indicando o retorno de Jesus. Nós estamos bem perto. as part of the Advent Como movement, parte do movimento adventista, você é um instrumento vital vital instrument. nas mãos de Deus, Division, em sua divisão, na união, local field, campo local church. e também na igreja local para apresentar Coming a vinda do Senhor de acordo com a sua palavra. Número 5, humanism. humanismo versus inspiração celestial. Now the onslaught of Veja só, o ataque do humanismo na cultura hoje quase obliterou o entendimento de que a inspiração sobrenatural é esmagadoramente mais poderosa do que qualquer filosofia humana. people. Ensine as pessoas a valorizar o poder de Deus e sua palavra em nos guiar em todas as coisas e rejeitar, na verdade, que eu deveria dizer, rejeitar completamente o humanismo. 15 Mateus 15, verso 8 e 9, Jesus citou Isaías, Isaías 29, 13, dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca e honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão eles me adoram, ensinam como doutrinas e mandamentos de homens. Meus líderes, companheiros, lutem contra o humanismo e levante a inspiração celestial segundo sua palavra. Número 6, desprezo pelo serviço do santuário e pela mensagem do Evangelho. Existem aqueles que não têm consideração e compreensão da beleza do santuário e seus serviços que apontam para o Evangelho, o Cordeiro morto na cruz. Lemos em Eventos dos Últimos Dias, Eventos Finais, página 177. O inimigo trará falsas teorias como a doutrina de que não há santuário. Esse é um dos pontos em que haverá um afastamento da fé. E eu então quero encorajar você a promover o ensino da doutrina do santuário com Cristo, sua justiça e o evangelho eterno no centro. As profecias bíblicas são reais. Daniel 8:14 é absolutamente uma rocha sólida. Não acredite em ninguém que diga: oh não, foram apenas 2.300 dias literais e terminou com alguém chamado Antíoco Epifânio. Não, meus amigos, não acreditam nisso. Nós usamos o princípio bíblico de dia e ano, dando para interpretar a profecia. Permita que a Bíblia se interprete. A abordagem historicista nos mostra que a história se desenrolou com a precisão de acordo com a sua palavra. Número 7. O ecumenismo versus agitar e penetrar a Igreja de Deus. Eu recomendo a vocês todos que fiquem longe do ecumenismo. Em vez disso, concentrem-se na proclamação das 3 mensagens angélicas. Acredite que o grande conflito diz sobre a definição do tempo quando ocorrerá o abalo e o peneiramento da igreja. Sim, devemos fazer amizades com as pessoas, mas nunca devemos nos comprometer e nos envolver em atividades religiosas ecumênicas.
chegará o tempo em que enfrentaremos uma terrível opressão. Então, agora, nós nunca devemos transigir em nossas crenças e doutrinas. Eventos dos últimos dias, página 180, nos diz: em breve o povo de Deus será testado por provas de fogo, e a grande proporção daqueles que agora parecem ser genuínos e verdadeiros se provarão ser um metal comum. Isso é algo que choca. Eu espero que todos entendam e compreendam isso e, pela graça de Deus, não façam parte disso. Isso mostra que não há nenhum fundamento nisso. A igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai. Permanece enquanto os pecadores em Sião serão peneirados, a palha separada do precioso trigo. Essa é uma prova terrível, mas mesmo assim deve acontecer. Permaneça fiel às nossas crenças. Meus irmãos, fiquem firmes nas verdades celestiais de acordo com Deus. Número 8, congregacionalismo versus Igreja Adventista do Sétimo Dia remanescente. Existem aqueles que desejam se concentrar apenas na igreja local e na comunidade, ignorando a família mundial dos Adventistas do Sétimo Dia, em cerca de 215 países. Embora a igreja e a comunidade local sejam de vital importância, somos uma família mundial de crentes que se amam e se apoiam. Se nos concentrarmos nos outros e em suas necessidades, inclusive financeiras, seremos abençoados em casa, além da medida. Vejam esse texto fantástico. Foi citado na Escola Sabatina hoje. Testemunhos Seletos, volume 6, página 27, indica: a obra missionária será mais avançada em todos os sentidos quando um espírito mais liberal, abnegado, se manifestar para a prosperidade das missões estrangeiras. Isso é muito importante, pois a prosperidade do trabalho doméstico depende em grande parte, sob Deus, da influência reflexa da obra evangélica realizada em países distantes. Olha, não se esqueçam desta palavra, a reflexa da obra evangélica realizada em países distantes. Caros crentes, pensem e ajam tanto globalmente quanto localmente. Essa é a mensagem da nossa Escola Sabatina e Ministério Pessoal. Deus abençoará o seu testemunho e a sua fidelidade na mordomia ao ajudar pessoas muito além de suas fronteiras. Fique perto desta maravilhosa família mundial da igreja e seja abençoado por Deus, de acordo com a sua palavra. Número 9, ataques contra a divindade. Existem aqueles que defendem a divindade não como três pessoas distintas. Nós sabemos na Bíblia que é absolutamente a divindade composta de três pessoas unidas em um. Eu consigo explicar isso? Não, mas eu creio pela fé. A Bíblia indica que as três pessoas da Trindade existem da eternidade à eternidade. Eles estiveram presentes na criação, no batismo de Cristo, e estarão conosco para sempre. E, na verdade, Mateus 28:19 nos diz para batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus companheiros, líderes e membros da igreja, a divindade é três pessoas, de acordo com sua palavra. Número 10. Oposição à lei de Deus e seus mandamentos. Há aqueles que dirão que a lei foi abolida. No entanto, a lei de Deus é eterna. Não guardamos a lei de Deus, os 10 mandamentos, por nosso próprio poder, mas apenas quando nos apoiamos em Cristo e em sua justiça. Últimos dias, página 180. Vocês podem perceber que eu amo esse livro e eu espero que vocês apreciem também. Diz assim:
Quando a religião de Cristo é mais desprezada, quando sua lei é mais desprezada, então nosso zelo deve ser mais caloroso e nossa coragem e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandonar para travar as batalhas do Senhor, quando os campeões são poucos, esse será o nosso teste. Neste momento, devemos reunir o calor da frieza dos outros, a coragem de sua covardia e a lealdade de sua traição. Companheiros, líderes e membros da igreja, deem louvores a Deus por sua lei, de acordo com sua palavra. Número 11, evolução versus criação bíblica. O diabo tentou obliterar todas as referências à autoridade de Deus como Criador, incluindo a ideia errônea de que a Terra evoluiu ao longo de bilhões de anos. O Cliff, nesta manhã, na Escola Sabatina, deu uma grande ênfase a isso e a nossa necessidade de compreender que Adão e Eva são reais e que a Terra não é tão velha assim que Deus criou. Olha, veja, tanto a evolução quanto a evolução teísta se opõem ao relato da criação encontrados na Bíblia e também no espírito de profecia. O dilúvio global, também desconsiderado por não crentes, é outra indicação do poder e autoridade de Deus para refazer o mundo. Qualquer coisa que revele o poder e a autoridade de Deus é desafiado pelo diabo. Porém, o que Deus faz é sempre bom. Gênesis 1:31 diz assim: então viu Deus tudo o que havia feito e de fato era muito bom. E foi à tarde e manhã, o sexto dia. Deus recentemente fez essa terra em 6 dias e descansou no 7º dia, que ele fez santo, nos lembrando do seu poder criador e redentor, que foi tudo feito de acordo com a sua palavra. 6 dias literais. Número 12. Comportamento e estilo de vida aberrantes versus a visão bíblica da sexualidade. Veja, Deus criou Adão e Eva, a primeira família, dizendo-lhes em Gênesis 1:28, seja fecundo e multiplique. As aberrações ao plano original de Deus vieram do diabo. Então agora existem muitos estilos de vida sexuais que se opõem ao plano original de Deus e não fazem parte de seu propósito para os seres humanos. Romanos 1:26-27 claramente afirmam: porque até suas mulheres trocaram o uso natural pelo que é contra a natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o uso natural da mulher, queimados em sua luxúria um pelo outro, homens com homens, cometendo o que é vergonhoso e recebendo em si mesmos a penalidade de seu erro, que era devido. As crescentes aberrações sexuais no mundo não são toleradas pela Bíblia e não levarão à vida eterna. A imoralidade sexual, em qualquer forma, deve ser mudada por meio do poder de Deus operando na vida. O ideal de Deus deve ser seguido, novamente, por meio de seu poder, para nos colocar em relacionamento correto com suas leis morais e naturais. Isso não é impossível, pois a Bíblia indica claramente em 1 Coríntios 6, 9 e 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sejais enganados, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem injuriosos, nem
torcionários herdarão o reino de Deus. E tais foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Este assunto, que promessa nós temos, nós podemos ser lavados e santificados pelo poder do nosso Deus. Olha, esse assunto é delicado, mas eu quero dizer a vocês e aos membros também, nós não podemos nos omitir sobre o que a Bíblia nos ensina como uma vida prática e correta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia estudou cuidadosamente esses tópicos e emitiu declarações votadas por representantes da Igreja a nível mundial que refletem a visão bíblica sobre a sexualidade humana, incluindo declarações sobre homossexualidade e transgenerismo. Eu encorajo você a ler essas declarações oficiais baseadas na Bíblia, que estão disponíveis no site da igreja. Adventista.org/oficial statements. Devemos mostrar respeito por todas as pessoas. Mas Deus nos chama por meio de sua força para seguir seu plano criado para a sexualidade humana. De acordo com as Escrituras, os indivíduos são criados apenas do sexo masculino ou feminino. E devemos aderir ao que a Bíblia diz quanto ao estilo de vida e prática. Adultério, fornicação, LGBTQIA+, estão em oposição direta à lei de Deus e o plano celestial para a sexualidade humana. Devemos fazer uma escolha consciente, mesmo que impopular. Eu encorajo vocês a permitir que grupos baseados na Bíblia, como os Saiam para Fora, apontem essas possibilidades e se encontrem de acordo com aquilo que deve ser feito. Número 13, rejeição da temperança contra o Ministério da Saúde Abrangente de Deus. Existem aqueles que defendem estilos de vida pouco saudáveis, incluindo o uso de álcool, que é destrutivo para a mente e corpo. Já foi sugerido que substâncias como a maconha podem aumentar a espiritualidade, já que outras religiões as usaram. Lute contra essas violações à temperança cristã. Erga a bandeira da temperança contra qualquer forma de substância que altere a mente, incluindo todas as formas de álcool. O diabo usará qualquer coisa para desviar as pessoas das leis de Deus, de sua saúde, da reforma da saúde. Mas Deus nos deu um conselho enorme na Bíblia e no Espírito de profecia para viver um estilo de vida saudável. Leia e siga-o como parte da mensagem do terceiro anjo, para ficar longe de qualquer coisa que irá contaminá-lo. Meus companheiros, líderes e membros da igreja, permaneçam fiéis aos princípios puros da palavra de Deus, de acordo com a sua palavra. Número 14, influências desastrosas do misticismo oriental. O diabo está trazendo e usando o misticismo oriental para trazer todos os tipos de crenças sincréticas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, incluindo o panteísmo e outras formas de distorção teológica aberrantes da palavra de Deus. Segundo Pedro 2:1 indica, mas também havia falsos profetas entre o povo. Assim haverá falsos mestres entre vocês, que secretamente introduzirão heresias destrutivas. Hebreus 13:8-9 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Não se deixe levar por várias e estranhas doutrinas, pois é bom que o coração seja estabelecido pela graça. Amigos, vamos ficar completamente longe das crenças e práticas místicas que lutam contra a crença maravilhosa
no poder supremo de Deus, de acordo com a sua palavra. Meus irmãos e irmãs, ao revisarmos esses 14 pontos, entendam que esses são apenas alguns dos delírios que enfrentamos. Não, há muitos outros. Não se distraia com isso, mas concentre-se totalmente em nossa esperança para o futuro e em nossa razão de sermos adventistas do sétimo dia, segundo a sua palavra. Em suma, vamos nos concentrar em nosso chamado real para esses últimos dias da história da Terra, para proclamar em todo o mundo as mensagens angélicas de Apocalipse 14 e o quarto anjo correspondente de Apocalipse 18. O Senhor está nos chamando para fazer parte de seu incrível movimento e missão do último dia. Estes são os adventistas do sétimo dia, apresentando todas as verdades preciosas de Deus ao mundo, de acordo com sua palavra. Pela graça de Deus, revitalize seu trabalho, sua igreja, sua organização, por meio do reavivamento e reforma, suplicando ao Espírito Santo que traga vida espiritual a cada um de nós e aos membros de nossa igreja. Oremos sinceramente pela queda da chuva serôdia do Espírito Santo. Para realizar esta obra, precisamos de reavivamento, reforma, arrependimento e humildade para permitir que o Espírito Santo nos conduza. Nos dirigindo à sessão de 2022 da Associação Geral, ore fervorosamente para que o Espírito Santo desça sobre o seu povo e nos prepare para o nosso trabalho. Esta igreja remanescente para proclamar as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Testemunhos, volume 9, página 19, um texto maravilhoso que diz assim: em um sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram colocados no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última advertência para um mundo que perece. Sobre eles está brilhando. Olha, veja que coisa sensacional. Em você, nós estamos aqui sendo banhados pela luz da palavra de Deus. Sobre ele está brilhando uma luz maravilhosa da palavra de Deus. Eles receberam uma obra da mais solene importância. Olha, observem aqui as 2 últimas sentenças. A proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagens angélicas. Não há outra obra de tão grande importância. Eles não devem permitir que mais nada absorva sua atenção. Não permita, não se desvie, não se preocupe com nada e que possa desviar disso. Deus está nos chamando para proclamar essas mensagens de forma maravilhosa. Eu me recordo de algumas mensagens que foram apresentadas ontem na nossa conferência. O pastor Holland apelando para nós o seu devocional, para que prestemos atenção, para que anunciemos. E aquele texto maravilhoso, quando ele diz: então, você pode se focalizar na crise que está vindo, ou no Cristo que está vindo. Que privilégio nós temos de partilhar essas mensagens, mas infelizmente muitas pessoas não a compreendem. E eu peço então que eu vejo que muitos querem distorcer essas mensagens. E para proclamá-las para o mundo, nós precisamos entendê-las e aceitá-las pessoalmente como líderes, como membros do comitê, da comissão da Associação Geral. Sendo assim, então, pensem comigo aquilo que a palavra diz, o Espírito de Profecia também.
Now we read in Revelation Nós lemos em Apocalipse 14, 6, e você pode imaginar, pastor, nós sabemos disso tudo já, por que nós vamos relembrar isso? Olha, irmãos, nós não podemos jamais ler o suficiente e ficar assim, deixar de ler essa palavra. Verso 6. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O cerne das 3 mensagens angélicas é a justiça de Cristo. Sua justiça justificadora e santificadora. Não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo. O fundamento do Evangelho eterno é baseado em Jesus Cristo, em seu grande sacrifício por nós. Respondemos à mensagem do Evangelho, tornando-nos seguidores de Cristo. Amanhã você ouvirá um testemunho maravilhoso do irmão Ed, e você saberá o nome completo dele amanhã, a respeito de como Deus mudou completamente a sua vida, e ele agora é um seguidor de Cristo, porque ele está conectado com Jesus Cristo. Veja, o Evangelho eterno é isso, é eterno, é o presente, o passado e o futuro. Ele é centralizado em Cristo. Nós somos chamados para pregar a todas as nações. É por isso que a Igreja Adventista tem 215, está em 215 países. E o verso 7 continua dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse primeiro anjo proclama em alta voz para que todos possam ouvir. Sempre dê glória e louvor a Deus por tudo. Não honre a si próprio. Quando alguém elogiar você, diga louvar, se você fez um trabalho muito bom. Não diga, olha, é muito obrigado, eu mereço isso, eu investi muito. Não. Diga assim, louvado seja Deus. E o próximo texto diz, porque é chegada a hora do seu julgamento. Sim, estamos sendo julgados, começando em 1844. O julgamento investigativo no lugar santíssimo do céu começou quando o Senhor revisou a vida das pessoas ao longo da história. Isso é muito importante. É importante nos conectarmos com o Senhor todos os dias. Esse julgamento também está à frente de todo o universo, dizendo sobre o maravilhoso fundamento de Deus, puro e verdadeiro. Claro, que será mostrado no final dos tempos, e evidência de que tudo que Deus faz é perfeito. Nós devemos adorar aquele que fez o céu e a terra. E isso é crucial, porque isso conecta com a mensagem do terceiro anjo, significando que Deus é o Criador Todo-Poderoso. Devemos adorá-lo, não apenas em espírito e verdade, mas no dia em que Ele nos pediu para adorá-lo. O sábado do sétimo dia, o sinal da sua autoridade. O sábado será um dos grandes tópicos controversos dos últimos dias. Este é em completa oposição à marca da besta, porque o selo de Deus é a guarda do sábado do sétimo dia. Chegará o momento de tomar a decisão final para quem adorar, indicando onde reside nossa lealdade. Com Deus, adorando-o no dia que Ele indicou, o sábado do Senhor, o santo dia, independente das consequências, ou seguindo a besta, que estabeleceu o seu falso dia de adoração. E é nessa hora que aqueles que escolheram guardar o domingo receberão a marca da besta, pois a marca da besta
é a guarda do domingo, que é o dia falso da adoração. Olha, vejam aqui o que diz o grande conflito na página 604. Com o assunto assim claramente apresentado a ele, todo aquele que espezinhar a lei de Deus para obedecer a uma promulgação humana, receberá a marca da besta. Ele continua aqui, 605. O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido, ou discutido, que não se chega a um acordo. Quando o teste final for aplicado aos homens, então a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Enquanto a observância do sábado falso, em conformidade com a lei do Estado, contraria o quarto mandamento e será uma confissão de fidelidade a um poder que está em oposição a Deus, a guarda do sábado será em obediência à lei de Deus. É uma evidência de lealdade ao Criador. Enquanto uma classe, ao aceitar o sinal de submissão aos poderes terrenos, recebe a marca da besta, a outra, escolhendo o símbolo de fidelidade à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Claramente, o selo de Deus está relacionado com a santificação do sétimo dia, quando você confia no Senhor, permitindo que o seu poder justificador e santificador opere em nós, trazendo a Ele glória. Amigos, o Grande Conflito é um livro maravilhoso. Nos últimos dias, muitos eventos supernaturais estão acontecendo. E este livro poderoso puxa a cortina, avisando-nos o que está por vir. Eu acredito em cada palavra neste livro. Eu apoio e promovo o livro completo. E como você sabe, no Conselho de 2020, nós votamos aqui, nesse local, esmagadoramente para que o Grande Conflito seja o livro missionário do ano, para os 2 anos de 2023 e 2024. O plano é chamado o Projeto Grande Conflito 2.0. E o objetivo é distribuir ao redor do mundo milhões e milhões desse livro muito relevante e transformador, em cópias impressas e downloads eletrônicos. Isso não é apenas um projeto de mala direta, uniforme, mas sim um projeto de alcance pessoal. Estamos convidando todos os pastores, membros, líderes, jovens, todos os adventistas do sétimo dia a se envolverem pessoalmente em compartilhar esse livro com seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, comunidades e online. E embora algumas cópias sejam enviadas pelo correio, a grande maioria dos livros será entregue em mãos e baixada eletronicamente. Verdadeiramente sabemos que a maneira mais eficaz de compartilhar literatura é através do alcance pessoal. Então, encorajamos todos a se envolverem pessoalmente com esse projeto do livro missionário do ano. Você pode começar agora. Você não precisa esperar. Por favor, apoie fortemente e participe desse programa. Ellen White disse que o Grande Conflito era o livro que ela desejava que circulasse mais do que qualquer outro livro que ela havia escrito. Começando desde a igreja primitiva até o fim dos tempos, há uma descrição incrível do que acontecerá no final. E veja, nessas páginas, na página 624, veja que predição fantástica. Como ato culminante,
e grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja há muito professa considerar o advento do Salvador como a consumação de suas esperanças. Agora, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, de brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca é insuperável por qualquer coisa que os olhos mortais já viram. O grito de triunfo ressoa no ar: Cristo veio, Cristo veio. As pessoas se prostram em adoração diante dele, enquanto ele levanta as mãos e pronuncia uma bênção sobre elas. Como Cristo abençoou seus discípulos naquele momento. E gentilmente e de forma bem suave, ele apresenta as mesmas palavras, as mesmas verdades. Ele cura as doenças. E então, ele, no seu caráter, ele assume o caráter, ele falsifica e diz que mudou o sábado para o domingo e ordena a todos que santifiquem aquele que ele abençoou. Vocês podem imaginar o que vai acontecer. Nós não teremos a possibilidade de crer nem mesmo naquilo que nós ouvimos e vemos. Nós só podemos crer no que diz a palavra do Senhor de acordo com a sua palavra. E como nós sabemos, quando Jesus retornar, a Bíblia diz aqui, todo olho o verá. E continuando ainda nesse, e aqui é onde nós estamos chegando ao final. A página 624 ainda. Ele vai perseguir todos aqueles e chamar, dizer que aqueles que estão blasfemando o seu nome por recusar em ouvir e obedecer. Isso é um forte e impressionante engano. Meus irmãos, nós precisamos pregar para que as pessoas não sejam enganadas. E nós somos chamados a compartilhar. Nós vemos aqui em Apocalipse 14, e um outro anjo veio dizendo, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade, porque ela desceu da fornicação de todas as nações. Veja, essa é a igreja através da Idade Média, e isso continua até hoje, liderada pelo papado, que se unirá ao protestantismo apostatado e o espiritismo, formando uma triade que irá perseguir todos aqueles que com fé servem ao Senhor. E isso levará ao caos. E a queda de Babilônia significa Satanás influenciando as pessoas. E ainda o livro Conflito dos Séculos, página 588, através de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás irá trazer a sua confusão ao povo. Olha, a mortalidade uma alma parece ser algo que todos acreditam, e é importante saber que todos estarão dormindo até a volta de Jesus. Como vocês sabem, um dos nossos preciosos netos, o James, olha que foto muito preciosa dele. Ele era um rapazinho bem doce. Ele faleceu alguns meses atrás de uma doença chamada doença de Alexander. É uma doença degenerativa. E em 8 de junho, quando ele faleceu, nós como família, incluindo a Elizabeth, toda a nossa família, e então ele descansou. Foi algo muito simples no cemitério
da família em North Carolina, e a família, onde membros da família estão também enterrados lá. E ao cantar hinos da promessa do Senhor, mesmo ali cantando, nós colocamos o James ali no caixãozinho dele, que foi feito pelo paizinho dele. When the Lord returns with a shout, E quando Jesus retornar com a voz da trombeta, como nós vemos aqui em Apocalipse, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e encontrarão Jesus. Que experiência gloriosa que essa será. O James será colocado novamente nos braços da sua mãe Elizabeth e nos braços do seu pai David. E nós cremos que quando Jesus voltar, ele trará a vida de volta. E eu tenho certeza que você está também desejoso de se encontrar com aqueles amados que pareceram. Nós não cremos na imortalidade da alma. O inimigo confunde a todos e abre as oportunidades para o espiritualismo que se combinará com o poder romano e o protestantismo apostatado, formando essa terrível união para confundir as pessoas, que é a Babilônia. Ainda no livro, página 588, através de 3 erros, então Satanás irá trazer a decepção às pessoas, enquanto cria as bases para criar uma forma de simpatia. E os Estados Unidos, os protestantes, eles irão estender as mãos através do abismo e tocar a mão do espiritismo. Eles irão, então, fazer isso dentro da influência do inimigo. Esse país irá seguir os passos de Roma em pisotear a palavra de Deus. Meus amigos, essa não é uma promessa condicional. Isso é algo que confirma Apocalipse 13, 14. Você pode ter certeza que esses eventos acontecerão. Os Estados Unidos, e eu dou graças a Deus pelo que esse país tem sido. E eu sou um cidadão dos Estados Unidos e eu agradeço a Deus por isso e pelos direitos e privilégios que nós temos. Mas esse país, representado pela besta e os 2 chifres de Apocalipse 13, 11, repudiará os próprios alicerces sobre os quais foi fundado. Os 2 chifres representam o republicanismo, não o partido republicano, mas a forma de governo republicano, e a outra representando o protestantismo. Esta besta de 2 chifres criará uma imagem para a besta por meio de uma lei nacional que se tornará universal. A imagem da besta é uma entidade que padronizará seu entendimento religioso de acordo com as características da besta. Somos informados na página 445 de O Grande Conflito que a imagem da besta é o protestantismo apóstata, trabalhando em união com o governo dos Estados Unidos, reforçando. Olha, nós damos graças a Deus pela separação da igreja e Estado, onde nós podemos desfrutar aqui e em outros países. Use o tempo de forma sábia. Apocalipse 13, 12. E ele exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Isso mostra claramente que a imagem da besta, os Estados Unidos, combinados com o protestantismo apóstata, iniciarão atividades para apoiar a besta e uma lei nacional dominical. E como diz a Escritura, fará com que toda a terra adore a besta cuja ferida mortal é curada. Desde 1929, quando o Estado da Cidade do Vaticano, ou a Santa Sé,
foi estabelecida, o poder papal cresceu em força, não apenas nas áreas religiosas, mas em ambientes geopolíticos também. Nós podemos ter certeza de que haverá leis dominicais, nacionais e internacionais que privarão todos os verdadeiros cristãos de crerem na Bíblia da liberdade religiosa e da liberdade de consciência que nós tanto valorizamos. Não acredite em ninguém, pastor, teólogo, acadêmico, membro de igreja, professor, ninguém que diga a você que as leis dominicais não serão promulgadas. Isso é uma falsidade absoluta, meus amigos. Isso irá acontecer. Nós lemos em Testemunhos, volume 4, na página 595. Os ministros que pregaram a verdade com todo zelo e fervor podem apostatar-se e juntar-se às fileiras dos nossos inimigos. Mas isso transformará a verdade de Deus em mentira? Não. Obstante, diz o apóstolo, o fundamento de Deus permanece firme. A fé e os sentimentos dos homens podem mudar, mas a verdade de Deus nunca. A mensagem do terceiro anjo está soando e é infalível. O diabo, seus apoiadores e seu falso dia de adoração parecerão ter triunfado, mas não durará muito. O grande sinal de Deus, a sua autoridade como Criador, o sábado do sétimo dia, será o selo em seu povo e triunfará para sempre quando Jesus retornar para levar seu povo para casa no céu. Não se engane sobre a Bíblia e o Espírito de Profecia, porque ele indica isso. Olha, o final, Apocalipse 14, 9 dizem: então o terceiro anjo o seguia, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado com toda a força no cálice da sua indignação. Ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre e não tem descanso, de dia ou de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e quem recebe a marca do seu nome. Receber essa marca na testa representa uma aceitação consciente à crença da besta. Receber a marca na mão representa que você pode não acreditar nas instruções, mas sacrificar a sua vida eterna simplesmente para salvar temporariamente a sua vida. Como vocês sabem, a profecia bíblica indica claramente que a besta é o papado. Esse é um entendimento histórico que foi aceito por muitos reformadores protestantes, muito antes da existência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é claro, nós também aceitamos esse ensino com base em estudo cuidadoso das Escrituras e da história. Veja, no livro Evangelismo nos diz que não devemos provocar desnecessariamente aqueles na igreja romana. Mas ainda assim é importante que nós, como líderes e nossos membros, saibamos e entendamos o que acreditamos e que estejamos dispostos a compartilhá-lo de maneira gentil e direta. Nós não somos anticatólicos. Nós nos preocupamos com a salvação de todos e encontramos maneiras de compartilhar essas verdades tão importantes com o maior número possível, enquanto há tempo. Nós lemos isso diretamente em Spiritual Gifts, na página 2, na volume 2, página 284. Os pregadores não devem ter escrúpulos em pregar a verdade como ela é encontrada na palavra de Deus. Deixe a verdade cortar. Foi mostrado que porque os ministros não têm mais sucesso, é que eles têm medo de ferir os sentimentos, temem não ser corteses e rebaixar o padrão da verdade. E ocultam, se possível, a peculiaridade de nossa fé. Vi que não poderia ter sucesso. A verdade deve ser explicada e a necessidade de uma decisão exortada. E como falsos pastores estão clamando,
paz estão pregando coisas suaves, os servos de Deus devem clamar em alta voz e não poupar e deixar o resultado com Deus. Em últimos eventos finais, página 224, lemos. E eu disse isso com todo carinho e muito amor e cuidadosamente. Mas é a verdade. A marca da besta é o sábado papal. Quando a prova vier, será mostrado claramente o que é a marca da besta. É a guarda do domingo. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial da criação do Senhor. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. Amigos, eu acredito em cada palavra dessa explicação do Espírito de Profecia. E espero que você também. Não permita que ninguém o distraia da verdade da Bíblia e do Espírito de Profecia. Estamos nós e o nosso povo prontos para o que está por vir? Apoie-se em Cristo e em sua palavra. Reflita sobre isso em eventos finais. Página 136. O mundo inteiro deve ser agitado com inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não renderão homenagem ao papado, honrando o domingo, a instituição deste poder anticristão. Você está pronto para isso? Estou pronto para isso. Continuando na página 137. Toda a cristandade será dividida em duas grandes classes. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem sua marca. Ambas são citações preocupantes. Veja, as três mensagens angélicas terminam com o maravilhoso versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Pela graça de Deus, vamos guardar todos os mandamentos de Deus. Vamos ter fé completa em Jesus. À medida que proclamamos as três mensagens angélicas, o Espírito Santo guiará para ser unificada em sua abordagem. Em Princípios para Líderes Cristãos, página 306, esse é um texto poderoso. Sua graça transformadora sobre corações humanos levará à unidade que ainda não foi realizada, pois todos os que são assimilados a Cristo estarão em harmonia uns com os outros. O Espírito Santo criará unidade. Fui instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus nos chamou, o mundo todo, para um povo, para ser um tesouro peculiar para Ele mesmo. Ele determinou que sua igreja na terra permaneça perfeitamente unida no Espírito. Por ações que nós tomamos, pelas nossas próximas crenças, não. Perfeitamente unida no Espírito e no conselho do Senhor dos Exércitos até o fim dos tempos. Quando as poderosas injunções do terceiro anjo forem proclamadas, haverá respostas altamente incomuns. Na página 307, o mesmo livro. Até agora, aqueles que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo eram frequentemente considerados meros alarmistas. Suas previsões de que a intolerância religiosa ganharia o controle nos Estados Unidos, que a igreja e o Estado se uniriam para perseguir aqueles que aguardam os mandamentos de Deus, foram declaradas infundadas e absurdas. Foi declarado com segurança que esta terra nunca poderia se tornar outra coisa senão o que é. E o defensor da liberdade religiosa. Mas como a questão de impor a importância do domingo é amplamente agitada, o evento, por tanto tempo duvidado e desacreditado, parece estar se aproximando. E a terceira mensagem produzirá um efeito que não poderia ter sido visto antes. Meus irmãos e irmãs, e compartilhamos, eu disse que isso seria um sermão um pouco longo, uma mensagem pastoral um pouco longa. Nós precisamos
entender o que nós estamos enfrentando. E ao partilhar as mensagens angélicas, eu encorajo vocês, como líderes e membros da igreja. Número 1, estude profundamente e acredite nas 3 mensagens angélicas, pessoalmente, e permita que transformem seu coração. Número 2, permita que o Espírito de Deus o encha de um amor profundo e cristão para compartilhar essas mensagens. 3, use métodos baseados na Bíblia para compartilhar todos os aspectos da mensagem angélica. É claro que não devemos sair batendo na cabeça das pessoas com isso, mas devemos compartilhar essas mensagens com amor e esperança. As 3 mensagens angélicas não apenas têm um forte aviso, mas também uma grande esperança por meio da justiça de Cristo revelada do Evangelho eterno. Vocês conhecem a história de Isaías no capítulo 6, contando sobre o seu espanto na sala do trono de Deus e se sentindo inadequado. No entanto, o anjo do Senhor tocou os lábios de Isaías com uma brasa viva, simbolizando a purificação de seu pecado. Em Isaías 6:8, Deus perguntou: quem enviarei? E quem irá por nós? A Trindade. Pergunta. Isaías respondeu imediatamente: aqui estou, envia-me a mim. Como todos sabem, o plano estratégico da Igreja Adventista do Sétimo Dia para esse quinquênio tem um tema: eu irei. Deus quer que cada um de nós esteja envolvido em sua proclamação salvadora dos últimos dias das 3 mensagens angélicas. Ele nos convida a responder a Ele dizendo: sim, Senhor, o Senhor nos deu essas 3 mensagens angélicas. E o 4º anjo do Apocalipse 18: Senhor, usa-me, aqui estou. Irei e compartilharei essas mensagens de acordo com a palavra. Um dia, muito em breve, olharemos para o céu oriental e veremos uma pequena nuvem se aproximando da metade do tamanho da mão de um homem. Vamos perceber que é a segunda vinda de Cristo. Essa nuvem ficará cada vez mais brilhante e cada vez maior. Todo o céu derramado por esse evento culminante. E no meio desta nuvem, veremos Jesus. Nós diremos: este é o Deus que esperamos e Ele nos salvará. E Jesus olhará para baixo e dirá: muito bem, servo bom e fiel. Entrei no gozo do seu Senhor. E nós subiremos ao céu juntos. Eu anseio por esse dia. Veremos o pequeno Tiago novamente, pela graça de Deus. Você verá seus entes queridos que morreram no Senhor. Mas o mais importante é: nós veremos Jesus. Você olhará ao redor e verá aqueles a quem convidou, porque disse: sim, Senhor, irei. E farei parte da mensagem de Deus para os últimos dias desse mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, se vocês querem se comprometer com Cristo e proclamar suas mensagens ao nos aproximarmos disso, se você quer se entregar, então faça isso. Se você quer se unir a nós e proclamar esta mensagem poderosa ao chegarmos ao fim deste mundo e à breve vinda de Jesus, você se unirá a mim, e ficando em pé, e ficamos juntos e orando ao Senhor na sua palavra. Vamos orar. Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui humildemente conscientes de que podemos orar ao Senhor diretamente em oração. Nós somos teus filhos, seus filhos e filhas, pela graça de Jesus Cristo, pela criação e pela redenção. E agora nós aguardamos o teu empoderamento contínuo, Senhor, que nos preencha com o Espírito Santo. Senhor, envia-nos a chuva seródia, Pai. Reaviva-nos, transforme-nos, ajude-nos a nos arrepender em toda a humildade, nos entregar ao Senhor. O que nós enfrentamos no futuro tem
pouca comparação com as dificuldades que a pandemia que nós estamos atravessando nesse momento. Porque o futuro, Pai, parecerá difícil e complicado. Mas, Senhor, nós lemos a Tua palavra profética e temos a consciência daquilo que vamos esperar e sabemos em quem podemos confiar, no poder fantástico de Jesus Cristo. E ao então nos entregarmos ao Senhor, líderes, membros da igreja, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e defenda a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai, não somente os membros, mas o mundo inteiro saiba a verdade bíblica e que possamos, que sejamos, que observemos e que aguardemos. E também vamos comunicar, avisar e através do poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo falando conosco, ajudando as pessoas a conectarem contigo em nome do Senhor Jesus e a revolta dele. Nós te agradecemos, Pai. Nós te pedimos todas essas coisas em nome do nosso Criador, Redentor, o Mestre Professor, o nosso Mestre Médico, o nosso Rei Vindouro, o nosso amigo Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe e que vocês continuem tendo um sábado feliz ao sair desse local, dizendo: Senhor, nós iremos, eu irei.